Fala pessoal, chegamos com mais um episódio, estamos aqui com o Marcelo Lago, tem um currículo de, segura aí, hein? Médico veterinário, especializado em pestes não convencionais, diretor de assuntos técnicos, científico de conservação da Nova Braz, nossa grande parceira aqui, proprietário do criatório Recanto Selvagem e sócio da clínica veterinária Doutor Silvestre. Muita coisa, né? Ainda dá para botar mais umas coisinhas. Dá para botar mais um pouquinho. Participou da mesa redonda agora, do ninho ao mercado, falando sobre criação legal. E a minha primeira pergunta para ele é: quais são os principais entraves hoje para quem quer criar legalmente, Marcelo, no Brasil, na sua opinião? Vamos lá, Fernando. São alguns, né? Mas eu diria que a falta de uniformidade da legislação brasileira, visto que cada estado tem sua própria legislação, isso gera uma certa confusão. E, de certa maneira, o fato do ente federal ainda ter um poder de decisão em alguns estados. Isso eu acho que talvez seja um dos maiores dificultadores, né? Um outro dificultador é o desconhecimento dos próprios órgãos estaduais e municipais a respeito da legislação ambiental, dificultando o processo de licenciamento e gerando, eventualmente, algumas exigências meio estapafúrdias e descabidas que não são previstas em lei. Então, eu acho que quando a gente pensa em poder público, essas seriam as maiores dificuldades. Legal. Cara, para quem quer investir, imagina que alguém quer entrar nesse mercado, não tem grandes experiências e tudo mais. Qual a complexidade de entrar nesse mercado de aves? Você acha que é possível? O cara precisa de muito estudo? Não, é tranquilo desde que ele monte uma equipe? Como que você vê essa questão como um investimento no mercado? A gente está falando de um mercado que cresce exponencialmente no nosso país e no mundo. Então, em termos econômicos, se bem assessorado, é um empreendimento que tem um potencial de crescimento e de geração de lucro. Isso, para mim, é indiscutível. Mas é importante que, desde o momento em que o empreendimento seja originalmente licenciado, você conte com o auxílio de um profissional que trabalhe nessa área e que, obviamente, a manutenção a posteriori, você tenha um profissional médico veterinário para dar o suporte adequado e para te orientar em relação à nutrição, manejo. Eu acho que isso vai ser o diferencial entre o sucesso e o insucesso. Perfeito. Cara, o que dificulta o crescimento do setor legal hoje no Brasil? É matriz? É a insegurança jurídica? É legislação? O que você acha que para dar uma alavancada precisaria melhorar no mercado? Eu acho que é uma miríade de fatores, né? A gente tem desde a questão legal, a questão da legislação, por tudo que a gente já conversou sobre a variabilidade entre os estados, sobre o desconhecimento legal dos próprios órgãos que deveriam licenciar e fiscalizar os empreendimentos, sobre um custo ainda de instalação de um empreendimento comercial talvez acima do que seria o ideal para que a gente pudesse estimular o maior número de pessoas possível a entrar nesse mercado, né? Eu acho que essas seriam as maiores dificuldades. Perfeito. Você acha que para o pequeno criador, que você está começando, essa legislação toda, ela é clara e aplicável? Ou é muito subjetiva, né? A gente vê que tem muita ideologia dentro dos órgãos licenciadores e tudo mais, que às vezes tem uma interpretação ali nessa legislação, muitas lacunas às vezes que dão esses espaços para esse tipo de atuação. Como que você vê isso? Eu acho que essa questão da interpretação, ela é um possível complicador, sim, né? As normativas legais, técnicas, elas têm um dialeto próprio, que talvez para uma pessoa leiga, inexperiente, gere alguma dificuldade de interpretação. E a própria condução desse processo junto ao órgão ambiental, não só por desconhecimento do órgão ambiental, mas por algumas exigências que talvez não sejam tão de fácil cumprimento pelo interessado, eu considero que é importante, nesse processo de licenciamento inicial, que o interessado conte com o auxílio de um profissional que já atue nessa área. Não é obrigatório, isso não é uma exigência legal, mas a gente entende e percebe que isso facilita a evolução do processo dentro das várias instâncias que ele vai passar. Perfeito. Ou seja, cara, se ele acha que ele vai economizar não contratando um profissional para guiar todo esse processo para ele, na verdade ele pode gastar muito Eu mais, acredito que ele vai gastar mais, eu acredito que ele vai se frustrar, porque ele não vai ter uma orientação técnica específica, vai retardar o processo de abertura e em algumas situações talvez até inviabilizar, se ele se vir numa situação em que ele não saiba para onde evoluir.
Então, eu considero importante ter um profissional auxiliando nesse momento. Perfeito, perfeito. E você também como diretor da Nova Brás, assim, quais os principais benefícios você destacaria para quem é criador e ainda não está na associação hoje? O que as pessoas estão perdendo em não estar na Brás? Vamos lá. Eu vou puxar um pouco de sardinha, né, invariavelmente, mas a Nova Brás ela é hoje a talvez única associação representativa dos criadores, comerciantes e empreendimentos de fauna no Brasil. Nós contamos com uma assessoria jurídica especializada, que é disponibilizada em condições especiais para os associados. Nós temos um grupo de discussão, não apenas técnico, mas também legislativo. Então, essas informações elas são passadas de uma forma mais clara para o associado. Nós temos descontos em alguns serviços, como, por exemplo, envio de animais por uma companhia aérea, bastante utilizada. E nós damos suporte ao associado nas diversas questões que possam surgir, desde a instalação até o funcionamento de um criatório. E eu acho que isso facilita o processo como um todo. Perfeito, perfeito. Marcelo, para a gente ir fechando, o que você espera de mudanças legais para os próximos anos na criação legal no Brasil? Tem uma esperança? A gente está vendo que tem algumas discussões acontecendo, preocupantes, inclusive, você falou isso ali, né? Mostrou para a gente ali na sua palestra. Alguns querendo proibir, outros querendo simplificar o licenciamento. Tem muita coisa acontecendo no Congresso. Como você enxerga os próximos anos? Eu sou otimista por natureza, né? Eu diria que o momento atual é um momento delicado. A gente tem uma contaminação muito grande do fator ideológico dentro de estruturas, inclusive governamentais, o que não deveria acontecer. Essas estruturas elas deveriam ser puramente técnicas. Então, infelizmente, existem mobilizações populares e que ganham eco dentro das estruturas políticas, Senado, Câmara, com proposições de leis, de resoluções que são contrárias à criação ex-sito, que são contrárias à criação comercial. E para isso, talvez a Nova Brás, junto com outras associações, né, no Brasil, a gente não tem apenas a Nova Brás fazendo esse trabalho, mas para isso a Nova Brás ela tem se organizado de forma muito estruturada para defender o interesse do criador comercial, do empreendimento de fauna, do criador conservacionista, dos parques zoológicos, ou seja, de todas as instituições e todos os empreendimentos que tenham a fauna como seu foco principal de trabalho. A gente está num país que é o terceiro maior país em termos de mercado de animais de estimação, então isso é um dado que não pode ser descartado. Isso movimenta um montante financeiro imenso. É toda uma cadeia além da criação. É toda uma cadeia, porque quando a gente fala na criação do pet não convencional, a gente não está falando só do animal, a gente está falando de prestadores de serviço, de produtores de alimentos, de produtores de viveiros, a medicina, a própria evolução da medicina veterinária. Então, é um campo imenso no qual hoje, aqui no Aves Experience, a gente teve a oportunidade de demonstrar que o segundo maior grupo de pets do Brasil são as aves, né? Só perdendo atualmente para cães. E o grupo com maior índice de crescimento de 2022 para 2023 são os pequenos mamíferos e os répteis. Então, o potencial de crescimento, na minha opinião, ele é enorme. O nosso trabalho vem em busca de profissionalizar, regulamentar, combater o tráfico. A Nova Brás ela é inimiga número 1 do tráfico. A gente quer sempre estimular a criação legal, ética e responsável. E a minha perspectiva é boa. Eu acho que vencendo essa contaminação que a gente está vivenciando nesse momento e mostrando para a sociedade que a criação ex-sito ela é mecanismo de conservação, ela é mecanismo de combate ao tráfico, a gente consiga, com um pouco mais de tranquilidade, fazer o nosso trabalho. Perfeito. Inclusive, é uma das ferramentas que a própria site, você teve na site do ano que vem, né? Sim. No ano passado, que é a Convenção Internacional que trata dos animais de extinção, da fauna e flora, enxerga a criação como uma ferramenta de combate ao tráfico. Sim, não só as sites, como a IUCN também, são duas organizações mundiais de respeito, preservação, comércio, e elas são categóricas em afirmar que a criação in situ é um poderoso meio de combate ao comércio irregular, ao tráfico, né? Então é importante que a gente consiga entender isso de forma técnica e não ideológica e buscar o melhor para os animais. Legal. E vale ressaltar também que na Brás, não só criadores, né? A gente tem a indústria alimentícia na Brás, a gente tem profissionais que trabalham em zoológicos, zootecnistas e tudo mais. Sem dúvida. Também é um ambiente para quem trabalha com fauna, que tem ligação com a criação, está lá. Sem dúvida. São várias categorias de associação.
inclusive o sócio apoiador, que ele não precisa ter um vínculo, pet, né? Um proprietário de um pet, um estudante de medicina veterinária, de biologia, alguém que tenha simpatia pela causa e que queira participar e nos auxiliar nisso. Né? Aquele verbete mais clássico, impossível, a união faz a força, é absolutamente verídico e a gente precisa desse apoio. Perfeito, pessoal. Excelente. Obrigado, Marcelo, aí, pela entrevista. Pessoal, vou deixar no link da descrição aqui desse episódio o site da Abrase, para você entrar lá, conhecer melhor, se associar. Vem com a gente aí, né? Como ele falou, a união faz a força. E até o próximo episódio. Abraço.